E mais essa manhã, proponho trazer os nossos corações, as vibrações amorosas, o desejo de cada dia nos tornarmos espíritos melhores. Então, que todos recebam aí o meu abraço, meu carinho, meu afeto, a minha imensa gratidão a todos vocês por trazerem os vossos corações com o alimento do Espírito Divino que somos, com o alimento das nossas almas, que é o amor. Conscientes que todos nós somos esses Espíritos de Deus, criaturas divinas, definido na nossa doutrina de amor e de paz e de luz, né? Como nós somos o Espírito, o princípio inteligente do universo, que nos reinos deste universo infinito já caminhamos longo tempo em diversos estados onde esse princípio inteligente, onde as leis divinas estão gravadas em nossas consciências, caminhamos ao longo dos milênios, desde o reino mineral, onde vibramos como átomo, impregnando a matéria, o princípio inteligente para o caminho da evolução. Passamos pelo reino do vegetal, onde a cada etapa desabrochando pelas experiências, pelos testemunhos, esse ser divino, essa amplidão, essa angelitude, e aí caminhamos mais milênios no reino do animal irracional, onde instintos brotando do ser divino que somos, nos impulsionando pelas leis divinas gravadas em nossas consciências, o nosso esforço, a angelitude, a chegarmos espíritos puros como as criaturas de Deus. E agora, amados, estamos ao nível de evolução do animal racional à humanidade, onde consciência contínua, onde a cada dia mais conscientes somos de como devemos caminhar, porque o código da conduta já está na intimidade de todos nós. Não está externamente, mas sim no nosso íntimo. E quão grandioso é compreender isso, porque os nossos olhos, então, não nos coloca ao nível apenas das experiências de dificuldades, mas nós conseguimos ter um olhar acima e compreendermos as necessidades que todos nós temos nesse estado evolutivo. Olha, o quanto é bom não mais só compreender isso, não mais só saber disso, mas sentir em nosso íntimo essa nossa conectividade com o infinito amor, com infinita bondade, enchendo os nossos corações de alegria e de esperança. E, como sempre, não tem como nós começarmos os nossos encontros se não for buscando o nosso modelo, o referencial das nossas vidas, o farol que é Jesus, o sublime Galileu, que, governador planetário, ombreou conosco o corpo de carne para exemplificar como aplicar as leis divinas que estão em nossas consciências, a cada dia, a cada instante, no nosso trabalho diário. E Jesus, esse magnânimo Espírito ainda, e como sempre, trabalha ininterruptamente, agasalhando os nossos corações. Quando aqui esteve conosco, sempre falou e exemplificou que estariam conosco para sempre. E das suas recomendações, dos seus exemplos, dos seus pedidos,
que ainda continuam ecoando em nossas consciências, o grandioso, o paradigma mais belo que estruturou um campo vibratório em nossa escola planetária inteira, que foi o Sermão das Montanhas, onde impregnou em nossos espíritos os esclarecimentos mais profundos das leis divinas do amor. Bem-aventurado vós que sois aflito e estáis sofrendo. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Eu peço que eu sou manso e humilde de coração. Eu peço apenas que amemos uns aos outros. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque verão o reino de Deus. E assim, esses paradigmas, essas vibrações continuam a imantar os nossos espíritos, para que tenhamos a percepção de como fazer, onde estamos agora, no momento que estamos agora, nas condições que estamos agora. E ele também falou do seu amor, do quanto nos ama e esclareceu-nos que quando nós nos reuníssemos com esse propósito, porque nós já compreendemos agora que nós somos esses seres divinos, que nós somos energias e que as nossas permutas energéticas, a nossa atmosfera psíquica, está ligado ao sentimento que carregamos. Então, quando nós nos unimos nesse propósito, nesse sentimento, quando fazemos essa associação, que é buscar o seu coração magnânimo, o aprendizado do amor, Jesus prometeu-nos que estaria no meio de nós. Então, amados, que todos nós possamos sentir em cada lar que nós nos encontramos a presença desse amor, o acolhimento desse coração magnânimo, através dos seus inúmeros mensageiros, ajudantes de cada um de nós na nossa caminhada para a angelitude. Que possamos sentirmos e darmos recursos a esse acolhimento, a esse amor. Ó Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos, Senhor, em seu nome e com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através de seus mensageiros de luz e do amor, presente em nossos ambientes, o Senhor nos conceda o amparo, a proteção, o apoio, a assistência, a segurança, Senhor, em nossos ambientes, com as suas vibrações amorosas. Sentindo esse envolvimento amoroso, mudando o campo vibratório dos nossos corações, desejamos tanto, Jesus, que essas nossas vibrações de amor e gratidão cheguem ao vosso coração. Porque já compreendemos, Senhor, o quanto que temos que ser gratos por tudo nas nossas vidas, especialmente a maior ascensão divina ao nossos espíritos, nós que estamos encarnados. Infinitamente por vosso amor e desses espíritos amorosos e bons, que dedicados nos assistem e nos amparam por amor. Mas também, Senhor, ainda olhando para a nossa intimidade, diante das provas, dos estímulos que recebemos ininterruptamente em todos os instantes,
modificar, do tanto que temos que ser persistentes e dedicados para renovar impulsos, vontades, desejos, que insiste a fazer parte das nossas mentes e que nós já sabemos, Senhor, que são pela nossas caminhadas nas esteiras das nossas reencarnações, assim como nessa, por atitudes, por escolhas que ainda fazemos. Oh, Jesus, ajuda-nos ainda na nossa pequenez, nas nossas fragilidades. Ajuda-nos, Jesus, para fazer cessar em nós, em definitivo, o impulso da crítica, do julgamento, da intolerância, da incompreensão, que tem dificultado tanto, Senhor, a nossa transformação. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais compreensivos, mais tolerantes, mais bondosos, mais amorosos, mais pacientes. Enfim, Jesus, fortaleça-nos com o seu amor, para que, onde estivermos, com quem estivermos, Senhor, possamos sermos instrumentos da esperança, da concórdia, da alegria, que possamos, Jesus, sermos instrumentos do bem e do amor. Porque somente Jesus já compreendemos que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, novamente, um abraço apertado, carinho a todos. Alegria, gratidão de podermos estarmos juntos. E sempre os nossos encontros nessas manhãs, é a nossa proposta de trocar na intimidade dos nossos corações os recursos, os desejos que todos nós temos como lei divina gravada em nós, da nossa caminhada evolutiva, da nossa transformação de sentimentos. E então, falamos aí, nesses últimos domingos, sobre aí a mediunidade, o ser divino que somos, os nossos intercâmbios, as nossas permutas, as nossas interligações, e compreendemos que, então, o nosso estado energético de pensamento, de sentimentos, é que determina a nossa caminhada. O quão caminhamos a velocidade em direção a essa transformação, a verdadeira felicidade, ou o quanto ainda permanecemos ligados a vibrações inferiores, a sentimentos inferiores. E entre muitos pedidos, algum deles foi ainda porque há algo que no momento evolutivo que nós nos encontramos, o estado de percepção e de entendimento do espírito que somos ainda traz aflição e dificuldade
Porque a grande maioria de nós ainda não compreendemos a lei do trabalho. Então, o que foi nos pedido e nos solicitado, que nós hoje, nessa manhã, iremos procurar falar, claro, né, que é uma lei divina, né, inerente a todos nós, e queremos, é claro, falar alguns pontos para que nós possamos trabalhar melhor, para que nós possamos compreender a necessidade do trabalho e o que fazer com os frutos do trabalho. E como sempre fazemos, recomendação do nosso diretor espiritual, professor Eurípides Barçanufo, que façamos uma leitura breve para reflexão de um capítulo do Evangelho. E como vamos falar da lei do trabalho, né, vamos ler um pequeno trecho aqui do capítulo 16, que o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item escolhido, inclusive, porque ainda é algo deslumbrante, né? Algo ainda de desejo de bilhões de espíritos, né? Que é sobre a riqueza. E como nós vamos falar do trabalho, nada melhor falar sobre a riqueza, né? E porque às vezes nós aqui reencarnamos, passamos 50, 70 anos trabalhando para adquirir riqueza transitória, que fica tudo aqui, em detrimento da verdadeira riqueza, que é o tesouro do sentimento em nossos corações. E o item escolhido aqui foi o item 11, o emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança. Vós a quem o amor do ouro domina. Vós que vendereis a alma para possuir tesouros. Porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentes vossa alma dominada por essas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo, vos dirá: que fizeste, econômico infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente a empregaste na tua satisfação pessoal? Amados, quando nós deixarmos os nossos corpos, esses a qual nós encarnados estamos, o próprio sentimento na nossa intimidade, olha que nós tivemos em um outro campo vibratório, aonde a nossa percepção, porque o nosso corpo de carne, de alguma forma, é uma prisão, onde a nossa percepção e o nosso sentimento são expandidos, nós mesmos olharemos para nós e nos perguntaremos: o que eu fiz de todos os recursos materiais que foi me concedido? Não vai valer se a minha casa era no condomínio tal ou se era no bairro tal. Não vai valer se meu apartamento tinha 5 quartos, 5 coisas, ou se meu apartamento era de 70 metros quadrados. O que vai vibrar na minha intimidade é para que serviu. Compreende que não tem problema nenhum ter uma casa num condomínio de luxo? Não tem problema nenhum ter um apartamento com 3 suítes? 4 suítes? Não tem problema nenhum. Agora, o emprego, para que serviu? Será observado em nossa intimidade por nós mesmos. Para que serviu o veículo que eu tinha? Era uma Ferrari, era um Mille? Não tem problema algum, porque não é isso que determina. Mas, para que serviu? A quantos levou e buscou? A que foi útil? E é por isso que ele disse, né, aqui, na reflexão do nosso Evangelho, né? Tudo isso que nós temos é para satisfazer somente as nossas necessidades pessoais? E aí continua:
Qual, então, o melhor emprego a que se pode dar a riqueza? Essa é a pergunta, né? Tudo que eu tenho, para que vai servir? Qual é o emprego que eu dou? Procurar nessas palavras, amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Novamente, né? De tudo que nós vamos falar, a essência é o amor. Essas palavras, né? Amai-vos uns aos outros. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo, e aí toda traçada a sua linha de proceder. Quem tem como parâmetro o amor, né? Aquele que se acha animado por esse amor, já tem toda a linha a proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Agora, muito bom compreender isso. Não nos referimos, é claro, apenas a essa caridade material fria e muitas vezes egoísta, que consiste em uma criatura espalhar ao seu redor o supérfluo de uma existência dourada. Então, se eu só dou daquilo que sobra, já vai me ajudar, mas não muda a minha intimidade. Eu vou receber orações, vou ter vibrações de pessoas que receberam do meu recurso, mas não vai fazer com que mude o meu sentimento. Referimos a caridade plena de amor, que procura a dificuldade do outro e os ergue, sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, mas faz mais. Dá um pouco do que te é necessário, porquanto o que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que se te engane. Amados, essa pequena frasezinha tem uma importância imensurável. Ajudar a nossa percepção. Porque, às vezes, alguém nos procura queixando. Que está com fome, que está com dificuldade, que está com as contas atrasadas, que não está conseguindo pagar. E ainda, sem ter os olhos do amor, sem ter a percepção do irmão, muitas vezes julgamos. E muitas vezes não fazemos porque estamos com medo de estarmos sendo enganados para quem estamos pedindo. Não repilais o que se queixa com receio de que te engane. Vai à origem do mal. Alivia primeiro e, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Ou seja, quando formos concedermos algo material que alguém nos peça, façamos isso, no limite dos nossos recursos. Mas impregnamos esse recurso com as nossas vibrações amorosas. E depois, sim, a hora que nós criarmos esse vínculo do olhar no olho, do aperto de mão, a hora que nós estabelecemos esse vínculo, aí possamos, sim, com humildade e amor, esclarecer muitas vezes, se for possível, a conversa. Se não for possível, talvez a conversa, mas que os nossos pensamentos vibrem em nossos corações o desejo que aquele irmão, que aquela irmã, transviada, descontrolado, possam perceber que a criatura divina e começar o caminho de redenção. Difunde em torno de ti com socorros materiais. Está tudo certo. O amor a Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Coloca as tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que trará grandes lucros, o das boas obras. A riqueza da inteligência deve utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles
frutificarão. Então, meus amados, estamos falando, então, da lei do trabalho. E até pediria a todos, que acredito que todos devem ter em casa, né? O primeiro livro da nossa codificação, o Livro dos Espíritos, né? Na terceira parte do Livro dos Espíritos, entre todas as leis da natureza, está a lei do trabalho. Eu queria ler a primeira pergunta e depois o desfecho, e depois nós vamos fazer comentário. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, terceira parte, o item 2, a lei do trabalho. Necessidade do trabalho e limite do trabalho e o repouso. Necessidade do trabalho. Então, Kardec, com a equipe de mensageiros que os ajudavam, perguntou ao Espírito de Verdade, à equipe de Jesus: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Ou seja, trabalhar é uma lei da natureza? O que vocês acham? Porque, amados, na condição ainda evolutiva que nós nos encontramos, onde no planeta Terra o predomínio do materialismo, e novamente falando, não do materialismo de ter as coisas materiais, mas do materialismo de ter os sentimentos como se a vida fosse essa única. O materialismo que não leva em consideração o espírito imortal, que quando estamos encarnados, estamos ligados aos nossos corpos. E é esse materialismo que ainda predomina aqui na nossa escola planetária. E aí, é de forma tal esse materialismo que muitas das vezes é considerado como felicidade, como coisa maravilhosa e grandiosa, é se eu puder ganhar muito dinheiro, ter muita riqueza, sem trabalhar. Vocês acreditam nisso? Que normalmente se pergunta se alguém é feliz. A primeira coisa que diz: nossa, vixe, Maria, ele mora no condomínio lá da Fiuza, dando uma referência aqui de Ribeirão Preto, né? Ele é diretor de tal empresa ou de tal órgão público. Ele tem casa na praia, tem carro importado. Não tem problema algum ter essas coisas. É isso que a lei do trabalho precisa ser compreendida. Mas, será que a felicidade é isso mesmo? Por que ainda esse sentimento de felicidade é ter as coisas? Claro, amados, compreendemos. Se nós temos um corpo físico, nós necessitamos de manter toda a estrutura fisiológica em funcionamento, que requer o alimento, o remédio, o repouso, mas requer o trabalho. Então, novamente, como que é o símbolo de felicidade nesse momento na nossa escola planetária? Se eu puder ganhar muito, sem fazer nada, se eu puder viver satisfazendo todas as minhas ilusões, os meus desejos, se eu puder ficar só passeando, isso é que é felicidade. Então, meus amados, lei do trabalho. A pergunta foi: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta dos benfeitores: o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, é uma necessidade. Então, está gravado na nossa consciência a lei do trabalho. E ela é uma necessidade. E aí ele complementa: a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e prazeres. Quantos, às vezes, entram em aflições, em dificuldades, que na intimidade passa aperto, sente constrangimento, porque, de repente, não conseguiu cumprir o compromisso. Vamos dar um exemplo: você não conseguiu pagar alguma coisa, não conseguiu pagar a prestação. Por quê?
colocou acima da sua necessidade, aumentou as necessidades pelos prazeres. O quanto isso é trabalhoso e complexo. O quanto, às vezes, nesse aprendizado de como lidar com a lei do trabalho, não compreendemos a amplitude que ela é na nossa intimidade. Então, os benfeitores aqui foi claro. O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. Mas a civilização, nossos costumes, obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Segunda questão. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. O que vem a ser ocupação útil? O que é definido, então, como ocupação útil? Então, amados, e é pequeno até esse capítulo, e no último item, que eu vou ler aqui para nós podermos refletir, diz o seguinte: não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. Não precisa dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda aquele que espera em sua existência do seu labor encontre em que ocupar. E é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo que seja possível, terá sempre intermitências. E durante essas intermitências, o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que comumente não entra na balança, sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria. É a educação. Mas não estamos falando aqui de educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda educação moral por livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, que dá os hábitos. Porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogadas a cada dia na torrente da população, ou seja, todo dia está encarnando mais do que desencarnando. Então, todo dia tem mais espíritos encarnados ao nosso nível de evolução com as necessidades materiais fornecidas na nossa escola planetária. Ele diz, quando se pensa na massa de indivíduos jogado cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregue aos próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam. Como é que está as nossas sociedades? Em todos os cantos da nossa escola planetária, ao nível de espíritos encarnados. Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo os atos de ordem e previdência, para si mesmo e para os seus, de respeito por tudo que é respeitado, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. E este é o ponto de partida. O elemento do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Então, século XXI, terceiro milênio, e agora nós não estamos falando mais da educação, que nós já atingimos um certo nível de português, matemática, química, física, geografia e história. Biologia. Estamos falando agora de uma educação como criatura de Deus, como espíritos imortais. E a lei do trabalho é a estruturação dessa educação que, para o terceiro milênio, vai mudar os nossos hábitos. E nada melhor para complementar esse pequenino livrinho
maravilhoso, que é o que nós recomendamos que todos também leiam, né? Nós vamos lá no item 7, o trabalho. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamos por atitude servil e quantos caíssem sobre o ferrete da injúria. Lá no começo, Idade Média e tudo mais, né? Mas ainda possamos fazer a reflexão. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados às mãos escravas, reservando-se braços supostos livres para a inércia dourada. Como é que é isso ainda onde eu vivo? Na minha casa, no meu trabalho. Eu quero ainda ter meus braços livres? Ou eu quero meus braços, minhas mãos, minha mente em ocupação? Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir aos impositivos é situar à margem do caminho onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quantos se amovam à ilusão da preguiça. O usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estilarão as mais nobres faculdades do espírito. Então, a ociosidade é a maior chaga, o maior buraco, o maior abismo que estamos cavando na nossa caminhada evolutiva. E agora vai nos aprofundar um pouco mais, porque às vezes alguém diz, mas eu trabalho tanto. Né? Se nós formos observarmos ainda os nossos irmãos infelizes, que trabalham com o predomínio do mal, com o predomínio de obter vantagens indevidas, com o predomínio de que no negócio que nós vamos realizar, eu é que tenho que ter mais lucro, eu é que tenho que vender mais caro, eu é que tenho que comprar mais barato. Então, não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário atenhamos ao trabalho, ao prazer de servir. Agora sim, amados. Nós que estamos com a misericórdia da oportunidade de trabalhar. Não importa qual, porque sempre falamos aqui, né? Não importa. Se você é doutor, médico, mestre, dentista, advogado, atendente de padaria, carpinteiro, lixeiro, não importa, isso não tem diferença. Importa o quê? É necessário atenhamos ao prazer de servir. Com que alegria! A cada manhã, como oportunidade bendita de mais um dia de oportunidade de renovação, qual é a minha alegria que vou trabalhar? Com que propósito? Somente eu só vou querer ver meu contra-cheque no final do mês? Eu preciso dos recursos para aluguel, para prestação do apartamento. Preciso, não tenha dúvida. Mas preciso além disso. Porque todas essas coisas ficarão aqui. Agora, o prazer e a alegria de trabalhar e de servir é que enriquece o meu coração com o tesouro da felicidade celeste. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do seu corpo físico. Recolhe de graça da misericórdia divina e do amor os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Tem ideia? Entramos em sintonia, permutamos a cada manhã, igual essa de hoje, por exemplo, a imensa alegria de uma manhã de chuva.
onde esse fluido renovador e propiciador da vida, né? Porque, inclusive, na nossa nave, a qual nós aqui estacionamos na reencarnação, né? O corpo fisiológico bendito do útero, ficamos imersos nesse fluido da água. Conseguimos impregnar os nossos espíritos com essa gratidão? Que recebemos o oxigênio e todos os elementos dessa natureza? Quantas vezes por dia nós nos sintonizamos com essa bênção? Recolhe de graça os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato, que lhe asseguram a euforia orgânica. Então, precisamos do pão, da carne, das proteínas e dos carboidratos. Cativo, né, que estamos agora, embora as injunções do plano de obscura matéria, em que temporariamente nos respiramos, pode, porém, desde agora, já, hoje, fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes. Todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Oh, meus amados, nós não precisamos sair da nossa casa, do nosso ambiente familiar, do ambiente dos companheiros que nós compartilhamos o trabalho todo dia. Não precisamos sair desse ambiente para exercitarmos essa coisa divina e maravilhosa que é o serviço voluntário aos semelhantes. Doar do nosso amor, doar do melhor de nós a quem está conosco. Se sobrar tempo, tudo bem. Pode ir no hospital visitar alguém, pode ir na creche abraçar a criança, pode ir em seja qual for o culto de religiosidade, levar a palavra amiga, levar o abraço carinhoso, levar o afeto. Mas grave, não é apenas esse que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele que é a doação do melhor aonde está. Todos que convivem comigo todo dia recebem o melhor de mim? Ou eu ainda tenho olhos para ver defeitos e criticar? Eu ainda tenho achando que eu sou superior para criticar a atitude dos que estão comigo, dos que trabalham comigo, ou dos que estão sobre, que eu estou sobre a responsabilidade, que mandam em mim, entre aspas, e sobre aqueles ao qual eu mando, entre aspas, na minha profissão? Então, meus amados, essa é a lei do trabalho que queremos falar nessa manhã de hoje. O trabalho-ação que transforma o ambiente. Aonde eu chego, como é que fica o ambiente? Pesado? Taciturno? Ou aonde eu chego? Eu levo um ambiente de leveza, de paz, e de esperança e de concórdia. O trabalho-serviço que transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o merecimento de quem ele recebe o concurso, mas permanece adstritas ao mundo das linhas da troca vulgar. Agora, a prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todo nos ampara, sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. É isso que nós queremos. Trabalhar para quem quer que seja, porque às vezes temos um hábito, não, eu não vou me esforçar, não é porque jogam dinheiro fora,
gastam dinheiro inadequadamente, não é problema meu. Eu tenho que passar a trabalhar, que uma das consequências do trabalho é vir um recurso para mim conseguir a proteína, para mim conseguir o carboidrato. Mas esses ficarão com o meu corpo. E eu preciso dele porque eu preciso do meu corpo agora. Eu preciso desse instrumento. Mas ficará comigo a hora que eu deixar o corpo. O trabalho por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Amados, tudo o que existe nesse universo infinito está à nossa disposição. Bastando apenas que geramos em nossa intimidade componentes vibratórios, sintonia com essa vida abundante. Como sempre dissemos, tudo, os recursos todos, o infinito amor de Deus, nosso Pai, nesse fluido cósmico que estamos imersos, é semelhante a um mar, aos oceanos. Que eu posso ir lá, então, pegar dessa vida abundante e com um copinho de café desse tamanho, ou ir com um tanque de 30 mil litros. Eu é que vou entrar em sintonia com essa vida abundante. Mas qual é o caminho? Vocês estão percebendo agora que não é apenas a vida abundante dos recursos materiais que são transitórios e que estão conosco provisoriamente? Novamente falando, não tem problema algum você ter a casa confortável, não tem problema algum, porque às vezes misturam isso, o sentimento de materialismo com a matéria que nós precisamos. Eu até brinco, não, mas é sério, né? Que a misericórdia divina é tão grande, muitas vezes eu acabo falando de mim, né? Que tive a misericórdia e a grandeza divina de reencarnar, inclusive nascer na roça, nem no hospital eu não fui nascer, numa família de 15 irmãos, eu o último, onde nós morávamos na roça, onde a nossa cama era feita com colchão de palha de milho, onde a água nós tínhamos que buscar na mina, não tinha energia elétrica e não tinha água encanada. Como a luz que iluminava nós era da lamparina, a querosene ou a óleo diesel. E que a casa não tinha forro. E tem problema algum, mas a misericórdia divina foi tanta que hoje me concede uma casa confortável, onde o meu colchão é bilotop duplo e eu tenho ar-condicionado no quarto. Mas isso é o recurso, o intermédio. O que interessa mesmo é o meu amor. Tem problema eu ter isso? Não. Mas o que eu faço com isso? O que isso me ajuda? Eu dormir melhor, ser mais confortável, para mim poder servir melhor. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é o ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Amados, aqui acredito que todos nós que estamos juntos aqui, pelo menos uma vez, você leu esse livro recomendado pelo nosso diretor espiritual e por tantos centros espíritas, né, que é o livro Nosso Lar. Que dá uma percepção do que é que vai nos acontecer quando nós deixarmos o corpo. E essa semana eu tive a misericórdia divina, a oportunidade de estar aqui em Ribeirão Preto, na terça-feira à noite, e participei dos estudos do GAP, que é o Grupo de Apoio aos Pacientes. E tivemos a misericórdia divina de estar no capítulo 8 do livro Nosso Lar, a qual foi o primeiro dia que André Luiz saiu, assim que foi recebido lá em Nosso Lar, que foi socorrido, que ele saiu às ruas da cidade do Nosso Lar. E ele ficou impressionado com o trabalho, com a disciplina, com a hierarquia, e principalmente com o trabalho. Que ele ficou chocado quando o orientador dele, Ulisses, disse que o governador daquela escola do Nosso Lar
é o que mais trabalhava. Já fazia 114 anos que ele nunca tinha tirado férias. Então, e lá, a esse nível de compreensão, ninguém estava obrigado a trabalhar, faz por amor. E a nossa recomendação é nós começarmos a fazer isso aqui agora, hoje. Tudo que nós formos fazer, que nós façamos por amor. E que tenhamos consciência que o repouso para a recomposição das energias físicas é perfeitamente natural. E é das leis divinas. Mas, inclusive, quando o nosso corpo está em repouso, pelos desejos íntimos dos nossos corações, pela proposta divina da nossa evolução, que nós possamos, em sono útil, sermos úteis a nós mesmos, a ir à escola, a ir aos hospitais, que nós que estamos doentes, a ir a institutos, a nos ajudar, para que possamos amar mais, trabalhar mais e servir mais. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avanças para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu, que nos rodeia a espalhar por toda parte. Oh, meus amados, que reflexão podemos fazer nessa manhã de hoje? Primeira coisa, então, eu precisaria estar em outro lugar, fazendo outro tipo de atividade, ou tendo disponibilidade de tempo para me servir mais? Eu não sirvo mais por quê? Porque muitas vezes essa é a nossa colocação. Eu não ajudo mais porque não dá tempo. Não. Eu preciso ajudar mais aonde eu estou. Então, todo trabalho é lei divina. Mas, mais uma vez, aqui me perdoa se eu repito essa reflexão. Como é que eu tenho trabalhado? No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos colocou que nas regiões inferiores o trabalho é incessante. Nas regiões infelizes, que nós estudamos aquele dia aqui, falando da desobsessão, do Leonel e Clarindo, obsediando o Luiz lá, daquele problema do Antônio Olímpio, da morte, da herança, não tinha um trabalho ininterrupto. Então, não é questão de trabalhar, é como trabalhar. E o trabalho com amor, o trabalho por amor, e a oração é o maior antídoto para as nossas imperfeições. É o maior remédio para curar as nossas chagas. O trabalho no bem, no amor. Como colocou, amados, nós que nos encontramos nesses domingos de manhã, a cada dia, estamos ficando mais responsáveis, porque a cada dia tomamos mais consciência disso. E isso vai nos ajudar tanto. Claro, tudo é proporcional ao nosso esforço, ao nosso desejo, aquilo que é, como sempre falamos aqui, né? O que é o meu pensamento característico? Qual que é o meu desejo central? Porque através disso, desse campo vibratório, dessa energia do meu desejo central, é que eu estarei permutando e entrando em sintonia com a vida e o amor abundante. Ou que eu estou entrando em sintonia com as aflições, o medo, a depressão, a angústia, a insegurança. Então, meus amados, o que tem sido o meu desejo central? Então, nós, que a cada domingo estamos juntos, estamos mais responsáveis para olhar para nós mesmos. Que o nosso olhar externo seja de acolhimento, amparo, compaixão e amor. E que o interno seja puro, rigoroso,
para que nós possamos realmente não só trabalharmos. Porque, amados, como diz, né? Mais ou menos 8 bilhões de espíritos ao nível de encarnado, todo dia levanta de manhã e vai fazer alguma coisa. Lógico, existe aqueles que estão na infelicidade tamanha, que têm oportunidade de fazer, mas não fazem. É o seu momento, está tudo certo. Mas e nós mesmos? Então, meus irmãos, vamos todos nós, com nossos corações transbordando de alegria e de esperança, levarmos nossos pensamentos a Jesus, a esses seus mensageiros de luz, que, por amor, compartilhou conosco, em mais essa manhã de hoje, os nossos mais sinceros sentimentos de gratidão. Por clarear em nossas consciências, mais uma vez, o Espírito Divino que somos. Clarear em nossas consciências, mais uma vez, que o que precisamos realizar, como temos que fazer, já está gravado em nossas consciências, já está em nosso ser. E que nos encontramos no melhor momento, com as melhores pessoas, com os melhores espíritos, para a nossa transformação. Que essas nossas vibrações de amor, de alegria e de gratidão possam se espalhar ao nosso redor. Para onde estivermos, com quem estivermos, sejamos instrumentos de amor e servir, pela alegria e pelo contentamento que isso nos traz. E rogamos a Jesus que, através de seus mensageiros de luz presentes conosco, o Senhor conceda a todos nós ligados pelos fios dos nossos pensamentos, por esses desejos, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. E que a cada dia, Senhor, possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe pedimos que os seus mensageiros de luz e do amor fluidifique, magnetize a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, para o equilíbrio e a harmonia das vibrações, das células, do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Está encerrado aqui, meus amados, neste momento, o nosso encontro da manhã de hoje. Mas por acréscimo de misericórdia e amor, os benfeitores que nos assistem e ajudam, estão convidando a todos que hoje, em sono útil, em nosso hospital, em nosso anexo do Hospital da Esperança, no mundo espiritual, todos nós estamos convidados a participar de uma palestra sobre assunto
a lei do trabalho. Os benfeitores sinalizam que todos se coloquem à disposição e que mentalizem que vai ser no salão cinza do anexo do Hospital da Esperança, do nosso abraço fraterno, no mundo espiritual. Todos nós estamos convidados. E mais uma vez, o meu muito obrigado. A minha imensa alegria, a minha imensa gratidão em ter todos vocês comigo em mais essa manhã de hoje. Que tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante com tudo e com todos, e muito trabalho. E até o próximo domingo. A partir das 9h30 estarei aqui a postos. Assim, é claro, né? Se for a vontade de Deus, nosso Pai. Mais uma vez, que todos recebam um abraço. Meu carinho, meu afeto e a minha gratidão.